Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Essa aula aqui é por conta desses 10 dias aí que a gente ficou afastado, tá? Então eu resolvi gravar para poder a gente adiantar o nosso conteúdo. Nessa aula, nessa videoaula, nós vamos ver duas formas diferentes de caracterizar a força magnética, tá? Duas situações diferentes. Nós vamos ver primeiro quando um fio, um condutor reto, está dentro de um campo magnético e por ele passa uma corrente elétrica. Nesse caso, ele vai experimentar a ação de uma força magnética. Então a gente vai aprender aqui como caracterizar essa força magnética. O outro caso também é quando você tem dois condutores retilíneos paralelos, ambos percorridos por corrente elétrica. Lembre-se, né? Um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica, ele cria um campo magnético, né, no espaço em volta dele, aquelas linhas que circulam o fio. Tá? Então o campo magnético de um desses fios vai passar exatamente onde está o outro condutor e aí gera uma força que pode ser atrativa ou repulsiva, a gente vai ver isso também. Tá? Antes de iniciar, eu quero ver com vocês, relembrar exatamente as características, né? Como é que a gente caracteriza o campo magnético. Normalmente a gente utiliza linhas de indução, nesse caso aí no quadro você está vendo linhas paralelas aqui distantes, né? É um campo magnético uniforme. Essas linhas estão no plano do quadro e orientadas para a direita. Tá? Poderíamos também ter linhas verticais orientadas para cima, novamente são linhas equidistantes, paralelas equidistantes, caracterizando também o campo magnético uniforme. Esse terceiro caso aqui, ó, que a gente tem que lembrar, essas linhas são perpendiculares ao quadro. Então é como se você estivesse pegando um prego e enfiando no quadro, tá certo? Então elas estão entrando no quadro, perpendicular ao plano do quadro. E esse xizinho é para indicar que aí é o fundo daquela setinha, tá certo? Então é uma representação do campo magnético, das linhas de indução, perpendicular ao quadro, ao plano do quadro. E finalmente, esse quarto quadro aí, que é semelhante ao anterior, porém agora saindo do quadro. Então, é a forma de representar o campo magnético, que a gente já estudou isso em outras aulas. Então, entrando agora já na questão que a gente quer conhecer, como é que eu pego um campo magnético, né, um fio, um condutor retilíneo que passa dentro do campo magnético, como é que eu caracterizo a força que atua nesse condutor? Então, nesse caso aqui, ó, vamos imaginar que esse campo magnético, eu vou botar aqui só para a gente ter uma referência. Imagine que ele está saindo de uma mesa, né? Tem uma mesa aqui, tá certo? Então ele está saindo dessa mesa aí, tá? E aí, vamos colocar um condutor reto passando aqui, ó, por ele, com a corrente elétrica aí. Ok? Então, nesse caso, como é que eu vou caracterizar a força magnética? Eu preciso conhecer a direção, o sentido e o módulo da força magnética. Direção e sentido eu vou usar aquela regrinha da mão direita, tá? Então eu vou desenhar aqui uma mão, né? Pra gente poder ver, né? Olha só, aqui é o polegar, certo? Apontando na direção da corrente. Aí aqui eu tenho o indicador apontando na direção do campo. E aqui, ó, eu tenho o médio, né? Apontando na direção da força. Então aqui, corrente, campo e força. Conclusão, a força nesse caso aqui, ó, ela aponta nesse sentido. Tá? Então a força magnética aí ela é perpendicular ao plano que contém as linhas de indução e o condutor retilíneo. Ok? Direção e sentido, então, resolvido com a regrinha da mão direita. Preciso saber agora como determinar o módulo dessa força. Então vamos ver o próximo quadro aqui. A força está aparecendo desse jeito, tá? E aí a gente conhece uma expressão para calcular força magnética em uma carga elétrica, uma carga que penetra no campo magnético. A gente sabe que a força é igual a B vezes Q vezes V, tá? Aí observe, ó, aqui são várias cargas que estão passando aqui nesse condutor, tá? E a parte do condutor que está dentro do campo magnético percorre, né, essas cargas vão percorrer uma distância L. E essa distância L é percorrida num certo intervalo ΔT. Então eu tenho aí uma velocidade com a qual as cargas percorrem esse pedacinho de condutor, tá? E essa velocidade ela vai aparecer exatamente aqui na expressão. Então eu vou substituir, ó, força magnética, vai ser B vezes Q vezes L sobre ΔT. Esse ΔT que está no denominador
do L, né, no caso da velocidade, eu posso trazer ele para cá, para ficar sob a carga. Já que é produto, né, a ordem dos fatores não altera o produto. E aí eu vou observar aqui uma coisa interessante. Ó. Essa fração aqui, ó, representa exatamente a corrente I. De modo que eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. Força igual a B vezes I vezes L, que é exatamente a expressão que me permite calcular o módulo da força que está atuando nesse condutor retilíneo dentro do campo magnético quando por ele passa uma corrente elétrica. Então, essa é a expressão que eu quero que vocês anotem aí para poder fazer as atividades. É a primeira parte da nossa aula de hoje, é essa expressão aí. Veja, eu estou considerando aqui ó, que o condutor retilíneo ele forma um ângulo de 90 graus com as linhas de indução. Se nós tivéssemos uma situação onde o condutor retilíneo forma um ângulo qualquer, aí eu teria a expressão geral, né, que é força magnética igual a B vezes I vezes L vezes o seno desse ângulo. Essa é a expressão geral para qualquer ângulo formado entre o condutor retilíneo e as linhas de indução. Beleza? E aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente trabalhar, que é esse caso aqui. Ó. Você dá uma parada no vídeo e aí lê a questão, porque eu já vou fazer direto, tá certo? A questão aqui é a seguinte, ele pede na letra A, ó, calcule o momento de rotação da espira na posição indicada. Bom, gente, momento de rotação da espira, né, vou chamar de M, vai ser o produto da força que está atuando sobre ela pela distância até o eixo de rotação. Observe que nesse caso aqui, ó, o eixo de rotação é esse aqui, ó. Esse é o eixo de rotação, tá certo? E a força vai atuar exatamente nesse trecho AB e nesse trecho CD, que são os trechos onde a corrente elétrica ela é perpendicular às linhas de indução. Note que no trecho AD e no trecho BC, a corrente elétrica ela vai no mesmo sentido, na mesma direção e sentido das linhas de indução. Portanto, não tem força atuando nesses trechos da espira, tá certo? Então vamos lá. Eu sei que aqui temos uma corrente nesse sentido. Nós temos também um campo magnético que sai do norte e vai para o sul nesse sentido. Então, a força magnética que vai atuar aí é perpendicular ao plano que contém a corrente e a linha de indução. Consequentemente, ó, a direção da força vai ser essa aqui. Eu só preciso saber se ela está no sentido para cima ou para baixo. E a gente usa a regra da mão direita, né? Vocês podem tentar aí fazer. Eu tenho aqui vou tentar fazer um desenho para a gente ver, ó. Polegar indicando a corrente, indicador indicando o sentido da linha de indução e aqui o médio indicando o sentido da força. Então nesse caso aqui, ó, a força magnética, vou botar aqui com outra cor, essa não, vamos botar com a força magnética vai estar para cima, certo? Então eu já sei a direção e o sentido da força. Eu sei, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que é a letra B da questão, ele pede o sentido em que a espira irá girar. Bom, pelo desenho a gente percebe, ó, que se a força tem esse sentido, no trecho CD ela vai ser o sentido contrário e o giro vai ser dessa forma. Para quem está olhando daqui, vai ser o sentido anti-horário de giro. Tá? Eu só preciso calcular agora o momento da força. Para calcular o momento, eu preciso conhecer a intensidade da força e a distância entre o ponto de aplicação e o eixo de rotação. Isso foi dado na questão. Vamos localizar aqui. Ó. A questão me disse, ó, o trecho AB, que é o comprimento da espira, 2 centímetros. O trecho BC é 1 centímetro, então essa distância aqui é meio, tá? O campo magnético 0,8 Tesla, certo? E a corrente está aqui apagada, né? Eu vou tirar daqui esse negócio, a corrente é 5 amperes, se eu não me engano. 5 amperes. Então eu posso calcular agora a intensidade da força, certo? Deixa eu apagar essa mãozinha aqui, a gente já usou ela. Vamos então para a força. Força vai ser igual a B vezes I vezes L, não é isso? Então a força magnética nesse caso aqui ó, vai ser B, que é 0,8. O I é 5 amperes.
E o L, que é essa distância aqui, ó, distância AB, ele deu 2 centímetros. Então, 2 vezes 10 a menos 2. Lembre-se que tem que estar em metros. Então, quando está em centímetro, para mudar para metros, a gente multiplica por 10 a menos 2. Observe, ó, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 0,8 vai dar 8. Então, a força vai ser 8 vezes 10 a menos 2 newtons. E o momento, finalmente, né, que eu quero calcular, o momento vai ser a força vezes a distância. Então, 8 vezes 10 a menos 2, vezes a distância, que nesse caso, ó, vai ser esse pedacinho aqui, ó, que é 0,5 centímetros. Então, 0,5 vezes 10 a menos 2. E aí você tem o momento que vai dar 0,5 vezes 8 vai dar 4. Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 4 newton vezes metro, que é a resposta da letra A, tá? O momento de rotação da espira na posição indicada. Na letra B, ele pede o sentido que a espira irá girar, já vimos isso, né? Ela vai girar no sentido anti-horário, para quem está observando desse ponto aqui, tá? E a posição de equilíbrio. Vamos apagar tudo ali só para a gente ver essa questão da posição de equilíbrio. Veja só, se ela vai girar, ela vai terminar assumindo essa posição aqui, ó. Nessa posição, a força, se você fizer a análise aí da mão direita, vai ter essa direção e esse sentido. Essa força aí, ela não gera um torque para poder girar a espira. Então, nesse ponto aí, ela para, porque encontrou finalmente o equilíbrio. Ok? Então, essa foi o primeiro exemplo relativa à primeira expressão, né? A primeira expressão de força que a gente utiliza, e vamos partir para a segunda, que é exatamente quando nós temos dois condutores paralelos, dois fios retilíneos paralelos percorridos por corrente elétrica. O que vai acontecer? Nós lembramos que cada um desses condutores cria um campo magnético em volta deles. Então, no caso aqui, ó, o condutor 1, ele cria um campo magnético aqui em volta dele. Tá? Veja que uma das linhas de indução desse condutor, ela vai passar exatamente no ponto onde está o condutor 2. De modo que aqui no condutor 2, eu vou ter campo magnético referente à corrente 1. Nesse caso, ó, se você fizer análise utilizando aquela regrinha que eu falei da tampinha do refrigerante, você vai perceber que aqui o campo magnético está entrando na folha, está entrando no plano do quadro, certo? Então, nesse caso, nós teremos algo assim, ó. Nós teremos o campo B1 produzido pela corrente I1 entrando no quadro, no ponto onde está a corrente 2. E aí, como é que eu faço para calcular a força que está atuando na carga I2? Primeiro, vamos ver a questão da direção e sentido, né? Se você for observar aqui, ó, a corrente, ela está para cá, então aqui é o polegar, né, indicando a corrente. O indicador está entrando no quadro, vou botar o indicador assim, ó, indicador entrando no quadro. Aqui seria o nosso dedo médio, certo? E nós teríamos isso aqui. Então, quer dizer, corrente, aqui o campo e aqui a força. Então, a força nesse caso aqui, ó, é para cima. Essa é a força que a corrente 1 aplica na corrente 2, ou o fio 1 aplica no fio 2. Beleza? Então, já sei direção e sentido, agora basta a gente calcular o módulo dessa força. Como é que eu calculo o módulo dessa força? Então, vamos lá, ó. Força vai ser igual a B vezes I vezes L. Então, força que 1 aplica em 2 vai ser o B1, ou seja, esse campo magnético aqui, tá certo? Vezes a corrente 2, vezes o comprimento do fio que está ali dentro, tá certo? Note que eu consigo calcular o valor de B1. Eu lembro que B1 é μ0 vezes I1 sobre 2πr, onde R é exatamente essa distância aqui, ó, que separa um condutor do outro. Substituindo esse B1 lá na minha expressão, eu tenho que F12 vai ser B1, né, μ0 sobre 2π, multiplicado por I1 por I2 sobre R vezes L. Então, essa expressão aqui, ó, permite a gente calcular a força que um condutor aplica no outro condutor. Note que a reação, ou seja, I2 também aplica uma força em I1.
que vai ser uma força de reação, tá? F21. Observe outra coisa, as duas correntes têm o mesmo sentido. Nesse caso, se elas têm o mesmo sentido, observe que a força é atrativa, tá? Se elas tivessem sentidos contrários, a força seria repulsiva, tá? Mas a expressão que a gente vai utilizar é exatamente essa daqui e a gente vai fazer então o outro exemplo. E aí vamos para o exemplo 2. Dois condutores paralelos percorridos por corrente I1 e I2. Observe que elas têm o mesmo sentido. Eu já sei que a força que vai aparecer aí é atrativa. Veja que só essa informação já me permite marcar várias questões como erradas, né? Por exemplo, a letra A ele fala que a força é de repulsão. Não é. A força é de atração, porque elas têm mesmo sentido. A letra D também fala que a repulsão está errada. A letra E também fala que a repulsão está errada. Só pode ser a letra B ou a letra C. Veja que minhas chances aí, se eu precisasse dar um chute, né, aumentaram aí para 50%. Tá? Então vamos calcular o que ele pede, né? Você dá um pause aí no vídeo e lê a questão. Mas a princípio ele pede aqui, ó, a força, deixa eu marcar melhor aqui, a força magnética entre os fios por unidade de comprimento, certo? Então, vamos relembrar a nossa expressão. A força que o condutor 1 aplica no 2 vai ser μ0 sobre 2π multiplicado por I1 por I2 sobre R vezes L. Como ele quer força por unidade de comprimento, eu trago esse L para o primeiro membro, para aparecer logo essa expressão, né? Força por unidade de comprimento. Então vai ser μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, foi dado aqui na questão, tá? 2π no denominador. As correntes apareceram aqui, corrente de 1 ampere e de 2 amperes. 1 ampere, 2 amperes. A distância entre os condutores dele deu de 2 centímetros, então lembrando, né, 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2. E o L já foi lá para o primeiro membro, que eu quero força por unidade de comprimento. Então aqui ó, eu posso fazer algumas simplificações. Esse 2 com esse 2 eu vou cortar. Esse π com esse π também. Esse 4 por 2 vai ficar 2 aqui no numerador. 10 a menos 7 por 10 a menos 2 vai ficar 10 a menos 5. Então, a força por unidade de comprimento vai ser 2 vezes 10 a menos 5 newton por metro. Tá? Nesse caso aqui, ó, a opção correta vai ser a letra B de bola. Ok, gente? Aplicação simples, tranquila. Usando a regra da mão direita, define o sentido e a direção da força e essa expressão para calcular o módulo. Então são duas expressões que a gente vai utilizar. Eu vou disponibilizar a lista de atividade para vocês no Google Sala de Aula. E estamos aí essa semana, com fé em Deus, a gente vai estar de volta e a gente se vê. Valeu, abraço, meu nome é Ricardo Oliveira, para quem não me conhece. Peço para que vocês assinem a lista de presença aqui nos comentários, né? Bota presente aí na aula, tá certo? E a gente se vê. Um abraço.